Eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a todos vocês que estarão recebendo esta mensagem de paz, que o Senhor possa tocar no seu coração, renovando assim as suas forças, sua vida, e que venha você a ser assim abençoado através desta campanha. Eu quero também lançar aí os meus agradecimentos à irmã Concita e também ao grupo Amigos de Deus, a direção e todos aqueles que empenharam por esta campanha. Está chegando aí no seu lar, aí na sua empresa, aonde você se encontrar, que você venha aí ligar o seu aparelho e receber a bênção de Deus sobre a sua vida. E que o Senhor assim venha falar melhor no seu coração, nesta campanha abençoada, vivendo os propósitos de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, de poder e grande glória, eu quero pedir na dimensão do Teu Espírito Santo a Sua obra em cobertura à vida de todos aqueles que vierem ao ouvir, meu Deus, as mensagens desta campanha, que possam ser assim alcançados pelo Teu Espírito Santo, e a obra do Senhor assim seja feita para o relevo espiritual, que seja assim alcançado em cada coração os propósitos do Senhor, porque Tu és Deus e o Senhor é maravilhoso. Amém, Jesus. Meus amados ouvintes, meus irmãos queridos, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 27 e 28, o qual está escrito: dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós sabemos que os planos de Deus para com a humanidade sobre a face da terra não foi um plano feito em vão, mas sim um plano feito com um único propósito: trazer o conhecimento a toda a raça humana, o profundo conhecer e o amor de Deus. O propósito de Deus na vida do ser humano é que este saia dos seus estados críticos e volte a estar em comunhão com o seu Criador, reconhecendo assim a soberania e o domínio de Deus em toda a esfera terrestre, em todo o universo e na vida de todos aqueles que têm fôlego de vida. Nós possamos entender a atitude, a atração de Deus para com o propósito da vida de um ser. Quando o Senhor Deus ele reconciliava o mundo
A vontade e o propósito de Deus que foram assim então executados era que Jesus Cristo viesse a esta terra e Jesus Cristo, ele fosse tomado o lugar de ovelhas dos animais que eram sacrificados em prol do pecado do homem na terra. Deus já não estava mais tendo nenhum resultado dos sacrifícios e dos holocaustos que eram oferecidos para a expiação do pecado. Então resolveu o Senhor Deus, na sua conciliação, de fazer uma expiação pelo pecado do homem sobre a face da terra, de uma vez por todas, dando aí então a plena liberdade ao ser humano a escolha de vida. A maneira em que queira escolher, dando aí as duas opções da vida e da morte. Mas precisava sim que esta decisão viesse a ser selada por um compromisso muito mais maior, que iria muito mais além da concepção humana, do entendimento humano, para que uma vez sendo executada, seria de uma vez por todas. E o propósito do coração do Senhor Deus naquele momento era enviar o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que tomassem a forma de um homem sobre a face da terra, para que ele viesse na forma do homem sentir todos os sentidos que um homem natural pudesse sentir, que pudessem ter fome, que pudesse ter a sede, que pudesse ter o sono, a fadiga, que pudesse se sentir a tristeza, mas também pudesse desfrutar da alegria. Eram as condições de um homem sobre a face da terra. Até este plano pareceu bom diante dos olhos do Senhor, mas o seu propósito deveria ir muito mais além do que ele tinha estabelecido nesta causa. Agora, Deus precisava de um instrumento, Deus precisava de algo nas tuas mãos, em que poderia estar vivendo o seu propósito para dar a sequência, o seu plano de salvação na vida do homem. E o Senhor Deus colocou os teus olhos sobre a face da terra, na procura de alguém que poderia estar vivendo o seu propósito, que poderia ser o seu propósito. E os olhos do Senhor alcançou uma mulher, uma virgem, a qual nesta não foi encontrado nenhuma mancha, não foi encontrado nenhum defeito, e esta diante dos olhos do Senhor, então foi apta para que pudesse desenvolver o plano de salvação do nascimento de Jesus Cristo, homem, sobre a face da terra. E esta mulher, denominada Maria, que era desposada de um homem por nome José, esta se achou grávida pela obra do Espírito Santo, o qual do seu ventre sairia o Salvador do mundo. Nós possamos aqui entender que nesta mulher, ela foi preparada
para que os propósitos de Deus, primeiramente, viessem a se fecundar no teu ventre e ela se denominasse a mãe de Jesus Cristo, homem na terra. Deus a preparou esta mulher, Deus a chamou esta mulher, Deus a escolheu dentre muitas outras, para que esta viesse ser a mãe de Jesus Cristo, homem, o Salvador da humanidade. No tempo devido, ela veio dar à luz a este menino. Esta criança, ainda bebê, veio se amamentar desta mãe. Esta criança veio a se desenvolver, cresceu, passou pela sua fase de um adolescente e se tornou logo depois um homem formado, um adulto, e que esteve no seu coração a continuidade do propósito de Deus. E este homem teve no seu coração um propósito de estar vivendo a vontade de Deus sobre a face da terra, que era proclamar a salvação de todos aqueles que o aceitassem e crescem no Deus Todo-Poderoso. E acontece que, na convivência do Senhor Jesus Cristo sobre a face desta terra, ele estando um dia entre a multidão, ali estava expulsando o demônio de um mudo, e estava explicando as Sagradas Escrituras. De repente aparece em meio àquela multidão uma mulher que veio a se destacar com as palavras que foram pronunciadas da sua boca. Ela, chegando bem próximo de Jesus, em meio àquela multidão, então ela, abrindo a sua voz, disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos em que tu amamentaste. As palavras desta mulher poderia ser entendido como uma palavra de uma pessoa humilde, que queria dar as boas-vindas ao Senhor Jesus Cristo naquele momento, porque era um ser diferente, era um homem de profunda sabedoria e conhecimento, e que todos se aglomeravam para ouvir aquela palavra, porque viam que aquelas palavras que eram esboçadas dos seus lábios era uma palavra diferente dos que os fariseus pregavam. Era uma explicação diferente do que os escribas ensinavam. Era uma palavra diferente, totalmente diferente dos conhecimentos dos saduceus. Mas conheciam tanto a multidão como aquela mulher, que a palavra que saía da boca daquele homem era uma palavra que ela trazia paz, era uma palavra que ela trazia segurança, era uma palavra que despertava uma fé morta naqueles corações sofridos e daquelas vidas marcadas pelo pecado, pelo desânimo de viver, pela exploração que era colocado sobre aquele povo, aquele fardo pesado, aquele jugo que eles carregavam e que não tinham por quem socorrer. Pois aqueles que poderiam lhes prestar um socorro, possamos dizer, para aliviar aquele fardo pesado que era posto sobre os ombros daquele povo,
nada podiam fazer, não moviam sequer um só dedo. Mas esta mulher, ela via em Jesus a solução para uma transformação de vida. Então ela queria parabenizá-lo pela sua vinda. Ela queria parabenizar aquela mulher que foi escolhida para que pudesse trazer a vida terrena, a vida do Filho de Deus, e que no ser daquela mulher pudesse então ser cumprido o propósito de Deus para o bem da humanidade. Ela se expressou esta palavra de bem-aventurado, mas conheceria sim esta mulher o que seria realmente a bem-aventurança. Ela teria porventura um conhecimento da palavra bem-aventurado ou bem-aventurada, para que ela pudesse se exprimir melhor estas palavras. Mas Jesus, olhando para dentro do coração daquela mulher, conhecendo ali a sua expressão, então Jesus abre a boca e dá a ela uma resposta em retorno à sua exclamação. E assim, fazendo conhecedor a toda aquela multidão o propósito dele sobre a face da terra. Então dizia Jesus: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Este era um propósito que Jesus estava carregando, porque no coração daquela mulher foi cumprido um propósito de Deus, que nascesse do seu ventre a semente gerada pelo Espírito Santo. Mas nesta semente, agora viesse a ser gerado um propósito de Deus, que seria as palavras dele, colocada na boca do Senhor Jesus Cristo, para apregoar o ano aceitável, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos pelo diabo, que pudesse trazer a paz aos atormentados, que pudesse ali trazer a esperança para aqueles que já viviam sem esperança alguma na face da terra, que pudesse devolver ao coração da humanidade uma vida de vitória, uma vida em que poderia alcançar a liberdade espiritual. Estava ali agora diante da multidão, e bem diante dos olhos daquela mulher, um bem-aventurado coberto pelo propósitos de Deus, para que se cumprisse as sagradas escrituras. Aquilo em que a autoridade daquela época não poderia passar pela humanidade, era aliviar aquele fardo pesado que eles carregavam, era tirar do ombro daquele povo aquela situação do desânimo, do desassossego, de livrar aquele povo da escravidão espiritual, porque até aquele momento imperava na vida de muitas daquelas pessoas o espírito da opressão, o espírito da desordem, o espírito da fome e da mortandade, o espírito do desassossego, espíritos da enfermidade, que operava sobre a vida de todo aquele povo que já não tinham mais nenhuma esperança. O propósito de Deus era agora se cumprir por intermédio da vida de seu Filho na terra, aquilo que o homem desconhecia.
era trazer de volta ao coração da humanidade a perfeita liberdade da escolha de vida e vida com abundância. O propósito de Deus no coração de Jesus Cristo era que todos os que olhassem para Ele pudessem agora herdar a vida eterna, pudessem renascer agora no coração da humanidade a esperança de levar uma vida em liberdade. Já não seriam mais cativos pelo pecado, já não seriam mais cativos pelas hostes do inferno, já não estavam mais aprisionados pelo cárcere satânico do orgulho, já não poderiam mais estar vivendo uma vida de desespero, uma vida de agonia, porque estava ali o portador da liberdade, em que cujo propósito de Deus pudesse ressoar pela boca daquele homem por nome Jesus, quando ele abrisse a boca e clamasse para o povo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que o Senhor Jesus queria dizer, que diante dos olhos daquele povo estava agora a esperança de uma mudança de vida, de uma vida diferente, de uma vida que poderia fazê-los com que saltasse desta vida terrena para a vida eterna. É nisto que nós entendemos o propósito de Deus. Viver uma vida no propósito de Deus. E qual é o propósito do Senhor através de Jesus para a sua vida, minha irmã? Qual é o propósito de Deus através de Jesus na tua vida, meu irmão? Adolescentes, jovens, qual é o propósito? O propósito de Deus é que que nós possamos voltar ao seu caminho, voltar à sua presença e readquirir aquela comunhão que um dia foi perdida ali no Éden, quando o homem ali permitiu, o primeiro homem permitiu que o pecado entrasse no seu coração. Deus quer que nós vivamos sobre a face desta terra um propósito, mas um propósito de sabedoria, e acima de tudo, o propósito de uma sábia escolha, o propósito daqueles que são chamados, e dentre os que são chamados, são os escolhidos. Este é o propósito de Deus, que nós possamos viver sobre a face desta terra, sabendo que estamos neste mundo, mas que não somos deste mundo, pois a nossa pátria vai muito mais além da imaginação, da concepção humana, que não consegue dar a forma da glória celestial de Deus, preparado para os seus escolhidos. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos neste mundo, mas mesmo a este mundo pecaminoso e em caos, nós vivemos o propósito de Deus, porque vamos ser retirados daqui e ser levados para a pátria que nos pertence, vivenciando o amor de Deus, é viver o propósito de Deus. O Senhor te chama, o Senhor agora
Ele te dar um esclarecimento. Qual é o propósito do coração dele para com a sua vida? Você se tornando um conhecedor de qual é o propósito de Deus, do que ele pensa a respeito da tua alma, do que ele pensa a respeito da sua vida. E agora, com este esclarecimento, Deus espera que você tome uma decisão certa. Deus espera que você se posicione de uma forma louvável diante dele e que você faça uma escolha certa. Deus não trouxe Jesus com um propósito nesta terra para que você venha escolher a morte, para que você venha escolher a perdição eterna, que você venha escolher vivenciar os desejos da carne e seja conhecido como um maldito ou um condenado no mundo espiritual. Mas ele trouxe Jesus com um propósito, para passar este propósito para o seu coração, para que você levante a sua cabeça e você ande como um conquistador, como um verdadeiro filho ou filha de Deus. Não andando olhando para o chão, não andando murmurando, não andando confessando uma vida de derrota, não andando pensando que você não é um ninguém, não andando ou pensando que para você não existe jeito, que não haja solução mais para a sua vida. Deus não quer que você ande olhando como se você fosse um coitado, pedindo a piedade, para que muitos em que olhe para você possa sentir dó e pena de você. Você não é o filho do diabo, você não é o filho das trevas, para estar se sentindo desta forma. Mas você é aquele em que Deus tem apostado na sua vida. Você é aquele em que Deus tenha colocado no seu coração o propósito de vencer e vencer. Porque você não foi colocado por cauda, mas o Senhor te levantou por cabeça. E digo mais ainda para você, ó filha do Deus Altíssimo, para você, ó filho do Deus Altíssimo, que o Senhor te levantou por cabeça e não para você ficar vivendo por cauda. O Senhor te levantou para você assentar na mesa dele e alimentar com ele, mas não ser como uma Sírio-Fenícia que até se concordou em alimentar das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Jesus ali naquele momento agraciou aquela mulher pelo tamanho da sua fé. Mas o que ele quer enxergar em você hoje é uma fé muito mais superior do que aquela Sírio-Fenícia, porque Jesus já não se encontra mais na terra para receber uma palavra como a daquela Sírio-Fenícia. Jesus agora se encontra em glória, ele está agora à direita do Pai, intercedendo por você e preparando para te recepcionar, não como um hóspede qualquer, mas como um amigo de Deus. Levanta esta tua cabeça e toma-te um propósito como filho e filha de Deus. Sai agora deste lamaçal, sai agora deste túnel obscuro, sai agora desta posição de como um humilhado que está vivendo no pó da terra. Pó da terra é um estado de humilhação, é um estado de que aquele que já não tem por mais nada, mas levanta agora, porque Deus
te chamou como filho e como filha. Tome a posição em que Ele tem te colocado. O Senhor manda te dizer para você nesta manhã, da seguinte forma: tu és co-herdeiro em Cristo e é herdeiro de Deus. Qual é a posição do herdeiro de Deus? É estar em um chiqueiro ou em um mangueiro tratando de porcos, e que por muitas vezes, neste momento, quando está alimentando os porcos, a fome te bate tão forte que você deseja alimentar das bolotas daqueles porcos, comer o mesmo alimento que os porcos estão comendo. Olhe para dentro de si. É esta posição que o Senhor Deus tem te colocado. É para esta posição que Ele tem te chamado. É assim que Ele queira que você venha vivenciar o mundo espiritual que Ele tem te dado. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala. Você estará assentado em uma mesa e Ele próprio estará passando perto de você para te servir. Olha aí, minha irmã, meu irmão. Você não é um ser qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. O fato de que está vivendo sobre a face desta terra, você não deva se comparar como alguém qualquer. Você não deva se comparar com um desprezado ou como um inútil. Não importa com o que aquele da sua direita ou da sua esquerda venha falar sobre você. Não importa o que aquele que está na sua frente ou que está na sua retaguarda venha falar sobre você. Não me interessa o que aquele que está por debaixo dos seus pés, no abismo desta terra, venha caluniar, ou venha a inventar, ou venha a tentar te condenar. Não me interessa. Mas o que interessa é que a última resposta na sua vida vem daquele que está acima da sua cabeça no reino celestial. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para você da seguinte forma: eu te escolhi e eu te nomeei para que vades e deis fruto. Esta é a posição que Deus tem te colocado. Então levanta-te, levanta-te desta posição que você mesmo tem te colocado. Levanta-te desta posição em que o homem chegou perto de você e te disse assim, que esta é a posição, esta é a maneira em que você deva se colocar e ficar. Mas eu te pergunto, oh glória, esta é a palavra que foi emanada do santuário de Deus para a sua vida. É desta forma que o Senhor determinou que você venha viver. Levanta-te, põe-te de pé e o Senhor falará contigo. Lembra-te, para tudo existe um propósito debaixo dos céus, debaixo do sol. E o propósito de Deus é que tu seja resplandecente, que resplandeça a tua luz no meio das trevas, resplandeça a luz do Senhor neste mundo tenebroso, e seja e torne um escolhido de Deus e viva os propósitos de Deus na sua vida.
nós vemos aqui o calendário 2020, nós vemos aí campanhas e participações semeando 2020. O que passou, passou, e agora toma-te uma nova posição. A palavra nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Você poderá repartir com 2, 3 ou até com mais. O que eu posso te dizer sobre isto? Ali naquele país que um dia foi condenado por Deus, quando choveu e a enchente alagou toda a terra, aquele povo ficou sem um espaço seco para que pudesse lançar a sua semente. Então, eles resolveram optar pela palavra: lance a semente sobre as águas, porque no fundo desta água a terra, há uma terra úmida que ela possa sustentar aquela semente. E quando aquelas águas abaixarem, aquela semente germinar, então ela dará o seu fruto, e poderá vir a colheita e saciar a sua fome. O arroz, ele pode ser plantado na água, ele pode germinar, ele pode dar fruto e dar o sustento para a humanidade. Então lança o teu pão sobre as águas, levanta-te da posição de acomodismo, levante-te da posição em que se encontra do desânimo. Tome aí o fardo de Jesus, que ele disse: o meu fardo ele é leve e suave. E procura vivenciar, procura viver os propósitos de Deus na sua vida, e seja aí um conquistador de Deus. Seja aí um conquistador nesta terra usado por Deus. Vivencie aí o propósito de Deus 2020 e ser tu uma bênção onde quer que coloque as plantas dos seus pés. Está aí esta palavra que o Espírito Santo de Deus, ele está semeando aí no teu coração, e que você entenda e compreenda o propósito de Deus na sua vida, e que você venha assim semear esta semente amorosa, esta semente de Deus, pois por todo o caminho há muitos que se esperam por você. Querido Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por esta semente, este propósito em nossos corações. Que o Senhor agora possa levantar e fortalecer a todos os necessitados que precisam e almejam em alcançar a graça do Senhor. E a partir de hoje, a vida desta e deste não seja mais como a mesma, mas seja uma vida diferente, porque procuram hoje a viver o propósito do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Meus amados, que Deus te abençoe e você tenha aí um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, 29 de janeiro, exatamente 11 horas e 20 minutos aqui no Brasil. Deus te abençoe em Cristo Jesus.